Olá, meus amigos. Muito bom dia. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês que crê na palavra dele, na palavra de Deus. Que a palavra dele venha cair como uma luva nas suas mãos, venha cair na sua vida como a chuva serôdia, para fazer de você ou de cada um de vocês a própria bênção. Agora, nós temos falado, aliás, anteontem nós falamos aquele texto que Paulo fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, não é assim, pela graça sois salvos e simplesmente parou por aí, não. Pela graça, a graça de Deus, quer dizer, o favor imerecido que nós recebemos de Deus, vem a salvação, através da fé que nós temos nele. Quer dizer, é um casamento. Ele, Deus, é a misericórdia e a compaixão. Por conta da misericórdia dele, ele nos salva pela graça, pela compaixão, pela misericórdia dele. Só que é necessário que haja o retorno da parte de quem crê nessa graça de Deus. Quem crê na graça de Deus tem que manifestar fé. Como é que você pode crer sem fé? Então você tem que usar a fé para poder crer nessa graça de Deus. Então você que conta apenas com a graça de Deus para ser salvo, você está muito enganado, extremamente enganado. Por quê? Porque essa é a doutrina de Satanás. Satanás usa a palavra de Deus para levar os incautos ao engano. E esse é um dos patamares do engano de Satanás. Pela graça sois salvos. Então quer dizer que porque pela graça e misericórdia de Deus eu sou salvo, então eu posso continuar vivendo no pecado. É isso? Claro que não. Claro que não. Jesus, depois de ter curado o paralítico e o encontrou lá no templo, disse: vai e não peques mais. Quando foi com respeito à mulher que fora pega em flagrante adultério, Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, se ela tivesse fé para manter-se numa vida íntegra, de acordo com a palavra de Deus, então ela seria salva. Ela foi salva naquele momento do apedrejamento, mas se ela mantivesse a sua vida irregular, é óbvio que ela iria colher os frutos da sua vida irregular. Então, amiga e amigo, você tem que entender o poder da fé. Deus nos dá a fé não é para que nós venhamos realizar a nossa vontade. Deus não nos dá a fé para que nós venhamos atender aos nossos caprichos. Deus não nos dá a fé para que venhamos sustentar as nossas vaidades, as nossas carnalidades. Não. Deus nos dá a fé para que nós venhamos executar a sua vontade, venhamos obedecer a sua palavra. Ele nos dá a fé,
A fé na sua misericórdia, a fé na sua compaixão, a fé na sua palavra, mas para que nós venhamos usar essa fé com justiça, andar na retidão, viver longe do pecado. Veja, por exemplo, veja o caso de Jó. Deus honrou Jó na cara do diabo, dizendo assim: você observou meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, do pecado. E então Satanás disse para ele: ele se desvia do mal, ele é reto, íntegro, etc., porque o Senhor abençoou o trabalho de suas mãos. Tira o que o Senhor deu para ele, para ver se ele vai continuar na fé, na integridade, se desviando do mal. Então Deus deu condições, deu autoridade para o diabo tocar em Jó, mas não podia levar a vida dele. Então, amiga e amigo, você verifica com isso que Jó, ainda que não conhecesse a Deus, ele, só de ouvir falar, ele vivia uma vida íntegra, reta, temente a Deus e se desviava do mal. Quer dizer, ele manifestou uma fé prática na justiça divina, mesmo não tendo conhecimento de Deus. Ele ouvira falar de Deus, obviamente, pelos seus pais, seus antepassados. Então, Jó era um homem assim, que vivia de integridade em integridade. Isso agradou a Deus. E Deus o guardou, Deus o abençoou, Deus o prosperou, Deus fê-lo rico, o mais rico dos homens em todo o Oriente, para que ele pudesse testemunhar da grandeza de Deus. Ora, então vamos voltar à graça e à fé. Pela graça sois salvos, Paulo ensina. Pela fé. Pela graça sois salvos, pela fé. Através da fé. Quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é uma fé vulgar, não é aquela fé religiosa, não é aquela fé em que a pessoa finge agradar a Deus. Ela finge agradar a Deus, por exemplo, indo aos domingos na igreja. Eu vou às quartas-feiras também, eu ouço a palavra de Deus, eu canto, eu louvo a Deus, eu dou as minhas ofertas, eu devolvo os meus dízimos. Quer dizer, na cabeça dela, isso aí é suficiente para que ela esteja de bem com a sua consciência mediante a Deus, perante Deus. Só que a vida dela não vai para frente. Ela continua sendo religiosa, ela não mata, ela não rouba, ela não comete adultério, ela vive uma vida, quer dizer, aos seus próprios olhos, reta, e aos olhos dos religiosos também, aos olhos dos outros também. Só que, se ela carrega consigo, por exemplo, pensamentos iníquos, quer dizer, malícias, desejos, cobiças do que é dos outros, então ela já está vivendo no pecado. E você sabe, a iniquidade
não é exatamente a prática, digamos assim, não é a materialização do pecado, mas é o pior pecado que tem, porque a pessoa planeja dentro da sua mente cometer o determinado pecado. E isso é pior do que o próprio pecado. O pecado já é para a morte, mas quando a pessoa planeja, ela cobiça algo que é dos outros, cobiça o marido do outro, da outra, a esposa do outro, ela cobiça o dinheiro do outro, ela cobiça o lugar dos outros, ela cobiça um monte de coisas. Quer dizer, são pensamentos, a cobiça são pensamentos pecaminosos, são pensamentos diabólicos. E quando a pessoa, por exemplo, entra na internet e fica cobiçando as coisas que oferecem lá, a internet é um mundo, é um shopping enorme, mundial, que leva as pessoas, que suscita nas pessoas as vaidades e faz as pessoas ficarem reféns dos seus próprios desejos, das suas próprias cobiças, que é a iniquidade, são a iniquidade. Então, veja, o que adianta a pessoa ser, por um lado, religiosa, ir na igreja, etc, etc, mas, por outro, ela carrega iniquidades, ela carrega cobiças dentro de si. Não adianta nada, ela está vivendo em pecado. E quando ela vai na igreja e faz as suas orações, vai lá diante do altar, apresenta suas necessidades, suas lágrimas, ela pensa que está agradando a Deus. Mas enquanto ela estiver vivendo no pecado, ela está mostrando, demonstrando, provando para Deus que ela não crê nele coisa nenhuma. Quer dizer, a fé que ela apresenta é uma fé que nada tem a ver com a fé bíblica, sobrenatural, poder de Deus. Ela manifesta uma fé natural, não a sobrenatural. E aí a vida dela não vai para frente. Essa é a realidade. Seu casamento vai mal, a saúde vai mal, não tem dinheiro, os negócios, enfim, vive no inferno. E a prova desse inferno começa com a falta de fé. Porque a falta de fé, a fé sobrenatural, leva a pessoa a viver na dúvida. E quando a pessoa está na dúvida, tudo que ela faz dá errado. Se ela casa na dúvida, ela vai viver uma vida infernal. Se ela namora ou fica com alguém na dúvida, vai se dar mal. Se ela faz qualquer coisa na dúvida, ela vai se arrebentar. Porque a dúvida contraria a fé, a verdadeira fé, a fé sobrenatural. E você sabe, o texto sagrado diz com muita clareza, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. E isso vem confirmar o texto que Paulo escreve lá. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Não é pela graça que nós somos salvos. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mediante a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sobrenatural é sacrifício. Porque se não fosse sacrifício, o mundo viveria um mar de rosas. É ou não é? Porque todo mundo tem fé, todo mundo, de uma forma ou de outra, crê em Deus. Até o diabo crê em Deus, até os demônios creem em Deus, está escrito. Então seria um mar de rosas, porque a fé, pura e simplesmente teórica, de nada adianta, não vale nada. O que adianta
você dizer que tem fé, mas não tem obras, quer dizer, não sacrifica. Não adianta nada. Você veja que Abraão foi merecedor, foi considerado merecedor, quer dizer, foi justificado por causa da sua fé. Ele obedeceu. Ele foi levar o filho dele ao sacrifício lá no Monte Moriá. Ele obedeceu. Inicialmente ele obedeceu à voz de Deus, largou tudo para trás, parentes e tudo mais, propriedades, e foi para uma terra que ele não sabia nem o caminho. Mas ele obedeceu. Então a fé é algo sublime. A fé sobrenatural, eu estou falando da fé sobrenatural. Eu não estou falando da fé em que você planta arroz e colhe arroz. Você planta feijão, você colhe feijão. Não estou falando dessa fé. Essa fé todo mundo tem. A humanidade tem. Mas eu estou me referindo à fé que vem de Deus, a sobrenatural. A fé inteligente, que se apoia nos escritos sagrados. Essa é a fé que nos conduz à vitória. Essa é a fé que nos dá a certeza de que vamos alcançar a graça de Deus, o favor de Deus. Aí sim. Entende, minha amiga e meu amigo? Então, nós estamos falando de fé para que você tenha não só conhecimento, mas discernimento de como tem sido a sua vida. A sua vida depende da sua fé. A Bíblia fala, o meu justo viverá, quer dizer, terá vida pela fé. Quer dizer, a pessoa é justa diante de Deus através da sua fé, não da graça de Deus, simplesmente. Então, você tem que tomar atitudes de acordo com a palavra de Deus, e isso é fé. Porque você não vê Deus, você não toca em Deus, você não sente Deus. Mas quando você lê a palavra dele, o espírito da palavra de Deus é absorvido por você à medida que você se esforça para colocá-la em prática. Então, por exemplo, você crê na palavra de Deus e começa a colocá-la em prática, você encontra dificuldades, você encontra desafios. Você tem que sacrificar o seu eu para obedecer a palavra de Deus. Quando você faz esse esforço, então Deus te dá fé para você conseguir conquistar através dessa fé. Eu tenho falado muito sobre isso, apenas um exemplo mais prático, que você deve estar se perguntando. Bispo, o grande problema é que eu sei que tenho que perdoar. Sabe, tem uma mulher destruiu o meu casamento. Nós tínhamos um casamento de anos, décadas. Nossos filhos, nossa casa, tudo ia de bom para melhor. De repente apareceu uma mulher na vida do meu marido e destruiu tudo. Ele largou casa, largou meus filhos e nós ficamos num desespero enorme. Como é que eu posso perdoar uma mulher dessa? Se destruiu a minha vida, destruiu o meu casamento, destruiu os meus filhos. Como que eu posso? É exatamente isso. Agora, presta atenção. Quando você sabe que tem que perdoar e não consegue por quê? Porque o seu coração dá 1 bilhão de razões para você não perdoar aquela criatura. O seu coração diz, ela fez isso, ela fez aquilo, e o coração fica gritando lá, ela não presta, ela é terrível, ela tem que morrer.
Quer dizer, o coração, seu coração diz isso. Mas na sua cabeça há um entendimento de que você tem que perdoar para que você também seja perdoada por Deus. Porque como nós podemos receber um perdão tão grande de Deus se nós não perdoamos umas coisas insignificantes das outras pessoas aqui na terra? Não há chance. Jesus disse, se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos vossos ofensores, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, você fica naquele conflito. Qual conflito, bicho? O conflito entre obedecer a palavra de Deus ou obedecer a palavra do seu coração. Entre obedecer a palavra de Deus e seguir os desejos do seu coração, os ímpetos do seu coração, a voz do seu coração. Você que tem que decidir. Então, quando a pessoa tem juízo e é sábia, ainda que o seu coração não queira perdoar a outra pessoa, ela não dá importância para o seu coração, ela não ouve a voz do coração, ela ouve a voz da inteligência, ela ouve a voz da razão, e ela, como sábia, ela perdoa. Perdoa orando até pela pessoa que fez mal à sua vida, destruiu o seu lar. Ela perdoa. Pô, bicho, mas isso é difícil. Eu sei que é difícil. Mas Deus não pede nada que seja impossível para a gente. Você acha que Deus vai pedir que a gente faça algo que a gente não possa fazer? Não. Ele não é maluco, ele sabe os nossos limites. Então, quando ele pede para que a gente perdoe, é porque quando nós perdoamos, nós estamos liberando o perdão para a pessoa que nós queremos o mal, nós estamos liberando o perdão para ela, para a vida dela, e, sobretudo, arrancando um câncer de dentro de nós, da nossa alma, que se chama mágoa. Então você vê que a fé tem tudo a ver com o nosso cotidiano. A fé tem tudo a ver com a nossa vida no dia a dia. Mas a fé é inteligente. Não é essa fé, a minha graça te basta, então a graça de Deus me basta, eu vou continuar odiando aquela criatura, se eu puder matá-la eu vou, e etc, etc, etc. Minha amiga, meu amigo, vamos ser conscientes. Vamos usar um pouquinho só a inteligência. E deixa o coração de lado. Resista ao seu coração, à voz do coração. Porque o coração é enganador, desesperadamente corrupto, desgraçado. O coração é um desgraçado de um inferno. Voz do diabo está dentro de você, que é o coração. Ele usa o coração para tentar demover a sua fé inteligente de si. O coração é que faz as pessoas casarem mal, o coração é que faz as pessoas comprarem indiscriminadamente, viverem uma vida cheia de dívidas, porque o coração impôs a compra de coisas que você nem precisava ter comprado. É ou não é? Fala a verdade. Quantas vezes você comprou, foi no shopping para passear, para ver as modas, e de repente você volta cheia cheia de bolsas penduradas nas mãos, e quando chega em casa, você tira os objetos e começa a usar, começa a ver, você desvaloriza porque não era aquilo exatamente que você queria. Então o coração é que nos leva às dúvidas, nos leva a tomar decisões erradas. E assim também tem sido com respeito à palavra de Deus. O coração é que faz assim, olha, a minha graça te basta, olha aí, ó, pode ir em frente com ele, a minha graça te basta, vai lá, peca um pouquinho, dorme com ele, dorme com ela, viva uma vida desregrada, porque isso é isso que o seu coração quer. Ele quer que você peque e continue pecando. Depois você vai na igreja, pede perdão e Deus vai perdoar. E pensa que é assim.
Se fosse tão fácil assim, minha amiga, meu amigo, seria um mar de rosas esse mundo. Então, use a sua fé com inteligência. Use a sua fé para você mesmo, para a sua própria vida. Preste atenção, eu estou dando para vocês essas dicas por liberalidade. Eu estou oferecendo aquilo que Deus me deu. Eu estou profetizando para você. Eu estou tentando ajudá-lo. Se você quiser obedecer, você será beneficiado. Se você não quiser obedecer, o problema é seu. Eu vou continuar vivendo, eu vou continuar recebendo as bênçãos de Deus, mas você vai continuar sofrendo. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Ah, bispo, mas eu não faço sacrifício. O sacrifício não é você pegar um dinheiro, um montante e colocar no altar. O sacrifício é o seu eu, a sua vontade, o seu coração. Você tem que sacrificar esse raio de coração que está aí dentro de você, que faz você pecar, que faz você viver na dúvida, no medo, na desgraça, numa vida infernal, numa pandemia, cheia de medo, cheia de dúvidas, cheia de depressão. É o desgraçado do coração que faz as pessoas sofrerem. Deus nos deu uma mente. Ele nos deu a mente do Senhor Jesus. Use a sua inteligência, minha amiga, meu amigo. Se você tem o Espírito Santo, você diz que tem o Espírito Santo, então você tem o Espírito, você tem a mente do Senhor Jesus. E quem tem a mente do Senhor Jesus pensa, raciocina e toma atitude tal e qual Jesus tomou, que sacrificou a vida dele o tempo todo. O tempo todo, desde que nasceu, sacrificou a vida dele. E continua sacrificando, porque tem que aturar as nossas faltas, nossas falhas, os nossos erros, as nossas más escolhas. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Se você vive na fé e pela fé, Deus vai se agradar de você. É como se você estivesse dizendo amém para tudo o que ele diz na sua palavra. E não só dizendo amém, mas também obedecendo, praticando o que ele falou. Amém? Bem, vamos ficar por aqui que eu já dei muito. Senão você vai ter uma indigestão aí. Vamos deixar para amanhã um pouco mais. Que Deus abençoe a todos, abra o entendimento de todos, para que todos venham ser beneficiados, venham ser salvos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.